Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus proteja todos vocês e nós aqui. Grande Theo José. Grande Neto. Um abraço pra todo mundo. Tá no ar, São Paulo acontece, SP acontece. Daqui a pouco nós vamos mostrar, pode mostrar agora que o nosso convidado especial, que meteu um golaço ontem de novo, tá se tornando o artilheiro do Bugrão. A gente vai fazer um programa, todo mundo tá de caneleira aqui, porque o Tocha que mandou falar isso, que você vai chegar junto na gente. É madeira de dar em doido. Exatamente, só que tá jogando muito. Parabéns ao Guarani, vice-líder da competição, parabéns à diretoria, você bugrino que tá aí acompanhando o nosso programa direto de Campinas e região. Daqui a pouco a gente vai falar muito do Guarani, pra mim que já está classificado entre os 4. Parabéns à diretoria do Guarani. Vamos falar com o Domingos aqui, que muita gente não gosta do Domingos. Eu, por exemplo, sempre achei um bom zagueiro. Sempre falei isso, a gente vai conversar com ele daqui a pouco aqui. Tá jogando com o Neto, com o Danilo, que tá arrebentando, com o Fabinho, com o Ronaldo. O time do Guarani bem certinho lá com o Vadão. O Guarani, por exemplo, montou um grupo forte, né? Que tá passando até da expectativa de todo mundo. Inclusive, muitos comentaristas de Campinas, né? Tiraram tanto sarro do Guarani, né? Muita gente que mora lá em Campinas, muitos torcedores do Guarani, quando você foi contratado, por exemplo, agora tem que ir a goela abaixo, né? Vocês que ficam aí só e contra o Guarani, né? Então, vocês de Campinas, precisa aprender um pouquinho mais a fazer futebol, cara. Precisa aprender, valorizar um pouco mais as coisas. E é difícil marcar um jogador como o Adriano em forma, né, Domingos? Você que é zagueiro, que ontem, por exemplo, eu assisti o jogo ontem, né? O Guarani jogou muito bem contra o 15 Piracicaba ontem, mas muito bem. O Danilo tá arrebentando, o número 8. Um golaço do Wellington Monteiro, que quiseram acabar com a carreira desse menino lá no Sul. Né? Quiseram acabar, um moleque bom de bola, que eu conheço ele do Paulista de Jundiaí, fez um golaço. O Guarani era pra meter uns 3, 4, 15 para esse cabo, fica esperto, não vai cair pra segunda divisão, já vai voltar pra segunda de novo, entendeu? O Guarani ontem, é difícil marcar um centroavante como o Adriano, né? Olha, já marquei o Adriano já 2 vezes, né? E aí? Em São Paulo e no Flamengo. Sai fumaça, hein? Jogador que é muito forte, né? É como vocês estão falando, que dá pra perceber que ele emagreceu muito. E logo mais eu acredito que ele possa estar jogando, até brigando por estar titular aí, porque é um jogador que faz a diferença, um jogador que é muito forte, né? Muito forte. E bem fisicamente, com certeza ele vai dar muito trabalho pra nós aí, zagueiro. Eu posso fazer uma pergunta pro Você pode fazer Domingos? o que você pode fazer até um striptease aqui. Faz um striptease aqui. Eu falei assim, poxa, Domingos, achava que você era mais forte, né? Quando a gente vê pela televisão. Aí ele falou, não, eu fiz um trabalho especial agora, eu perdi peso. Treinando mais. Treinando mais, eu tô chegando antes na bola, tô fazendo menos falta. Ele me disse, você fez 2 faltas, né? 2 ou 3 faltas no jogo. É muito pouco, sabe? O Dedé, por exemplo, que hoje é o melhor zagueiro do Brasil, não fez nenhuma falta no jogo de quarta-feira no Vasco contra o Flamengo. Então essa história de estar com um condicionamento físico ideal é fundamental, não é não, Domingos? É fundamental porque tive uma oportunidade de trabalhar com o Vadão na Portuguesa e no São Caetano, né? Os 2 times eu tava acima do peso, eu sempre chegava atrasado. Aí eu comecei a comissão técnica, a diretoria, quando eu cheguei no Guarani, deu uma força, né? Que quando eu cheguei O Vadão também gosta de você. É legal quando o treinador te indica e tem a confiança. Tem a confiança, é legal moral, isso, né, acho que o seu trabalho começa a render da maneira que você espera, que a tua família espera. E quando eu cheguei no Guarani, cheguei 4 quilos acima. Então, eu tive conversando com o Vadão, com o Gessinho, a diretoria também apoiando. Então, meus companheiros também me ajudando bastante. E hoje? E hoje eu tô no meu peso, então eu tô jogando com 86, 85 quilos, que tá me ajudando muito. E acho que jogar com jogadores que nem Monteiro, Danilo, Fumagalli, Neto ali, estamos se entendendo muito bem. Tem o André também que tá atrás ali ajudando. Então acho que o elenco do Guarani, o grupo do Guarani é um grupo de jogadores humildes que está buscando sempre o seu objetivo, que é classificar entre os Tem um Neto bom no futebol. Tem o Neto. Tá aí, ó. Qual que é a grande virtude desse time do Guarani, Domingos? Assim, o que aconteceu depois da chegada do Mingoni, do Cláudio Corrente, de todas as pessoas que estão lá? Eu acho o Hermisson, por exemplo, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, e pouca gente fala disso. O Hermisson, para mim, é um baita de um goleiro, né? Um baita de um goleiro mesmo. Aprendeu muito com o Douglas e está preparado para ser artilheiro. O que está acontecendo com o Guarani? O que melhorou o ambiente? Não é só o salário e dia, mas o que mais tá chamando a sua atenção, você que chegou agora lá? Olha, a humildade, viu, Neto? A humildade dos jogadores, a simplicidade e a vontade de todos os jogadores é de estar lá trabalhando, dar o seu melhor. Não tem vaidade. Acho que quando você chega num time que não tem vaidade, não tem
Ninguém quer ser melhor que ninguém. As pessoas querendo ser melhor que o outro, eu acho que o trabalho começa a render isso, que a diretoria e o Vadão conseguiu montar um elenco forte, competitivo e, acima de tudo, um time que sabe o que quer. E o que está fortalecendo o nosso time é mais a humildade, a simplicidade de cada jogo nós encarar como uma grande final mesmo. E olha o gol do Domingos aí, rapaz. Maravilha, o que você acha? É legal o Guarani estar numa situação dessa, né? A gente que conhece o Guarani tão bem, eu que amo o Guarani, cara. Aliás, o Guarani que sempre revelou grandes talentos, né? O Guarani sempre foi a referência do futebol do interior. O Domingos até mudou tanto que ele batia muito, né? O Domingos, se você falasse bom dia, você já tomava um pontapé lá na chegada. Agora, ele tá até batendo menos, Tá jogando mais. Tá jogando mais. Mas eu gosto de zagueiro do estilo do Domingos. Junto, né? Eu gosto desse estilo de zagueiro. Você acha que o Guarani, acho que 28 a 30 pontos, né, Theo? Que o Vadão e o Marcelo Veiga estavam falando, né? Mas da forma que anda, a gente estava comentando ontem, né? Quer dizer, com 26 pontos, de repente você fica entre os 8. O Guarani, pra mim, já está. Eu também acho. E isso é legal, né? Isso é legal pra vocês, né? Quartas. Olha, nosso pensamento lá é que não estamos classificados ainda não. Temos que buscar. Acho que nós vemos conversando e temos que fazer 30 pontos. Nós sabemos da dificuldade que vamos encontrar daqui para frente. Mas nós temos que fazer 30 pontos. Nós não conseguimos nada ainda, a classificação não tem nada definido ainda. Então, para definir, nós temos que buscar durante os jogos. Agora, se classificar entre os 4, vamos supor que o Guarani fique entre os 4. Teoricamente, vai se afastar de um time da capital ou do Santos. Tem mais chance então de já tem chance de chegar na semifinal. Mais chance de chegar na semifinal. O que é muito legal. Jogaria em casa, né? Exatamente isso. Esse é o objetivo de vocês lá, esse pensamento. Você acha que o Guarani está fazendo esse planejamento para chegar entre os 4? Ou é igual o Paulista, que daqui a pouco também vai perder? Porque tem muita gente que seca, né? Principalmente lá em Campinas, né? Neto, eu acho assim, uma hora nós não vamos ganhar todos os jogos, né? Uma hora nós vamos ter que perder. Tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado, nosso time está preparado para isso. Mas nós estamos preocupados em classificar entre os 8. Não importa, a nossa preocupação é classificar. Nós temos que, cada jogo é aquilo que fala, nós temos uma meta a ser cumprida, mas nós temos que encarar cada jogo como uma grande final. É isso que nós estamos fazendo em cada jogo. O Vadão passa para nós tudo aquilo que tem que passar, nós temos que saber que temos uma meta a ser cumprida, mas tem que ir pra cima, velho. Mas lá de campo nós temos que encarar cada jogo como uma final, isso que nós estamos fazendo. Exatamente. Barco bom esse. Mas esse barco é bom e outra coisa, a movimentação dele foi muito legal, e é difícil às vezes, Domingos, você ter um centroavante que se movimenta forte e faz a parede também, né? Fica difícil, porque ele é alto, né, e forte e no mesmo tempo ele é rápido. Então isso aí dificulta um pouco, ele gira rápido, você vê? Geralmente atacante alto fica mais parado, a mobilidade dele é mais lenta, né? Mas ele é bom atacante, sim. Um abraço carinhoso a toda a nação bugrina, a todos vocês aí do Guarani, que eu amo muito, falar a verdade. Se eu tenho o que eu tenho hoje na minha vida, devo muito ao Guarani. Morei 10 anos aí debaixo da concentração. Sou sócio há 10 anos, falar a verdade. Você acha que isso acontece? Você que é zagueiro, que é um zagueiro que chega na bola, não tem que dar bola para atacante mesmo, Domingo? Você acha que está acontecendo isso em relação ao Neymar? E o Muricy está certo de reclamar, porque a gente pode perder um grande talento, um grande gênio da bola? Olha, eu acho que chegar firme tem que chegar, porque senão como você vai tomar a bola do Neymar? Mas esse jogo aí, eu assisti o jogo. Os caras bateram. Esse jogo aí, ele apanhou demais. Ele apanhou bastante. Apanhou demais. Contra o Comercial, jogo. Não foi? Foi contra o Comercial. Esse jogo aí ele apanhou bastante. Um bom final de semana pra todo mundo. Não tá terminando, tem 50 segundos. Bota os gols do Guarani aí. Um abraço pra toda a comunidade do Guarani aí, cara. Guarani que joga contra o Guaratinguetá. Guarani que joga contra o Guaratinguetá, que ganhou do Catarinense fora de casa. E o Domingos que tem apenas 26 anos, hein? E se eu passe, pertence o direito federal é seu? Meu. É seu? Meu. Pô, tá bem. Tá bem, 26 na fila. anos. Parabéns. Seu CD não é de 9,90 não. Tá vai pra janela? Você vai pra janela. Você vai pra janela. Menos agora. E agora ele tá melhor, tá mais light. Antes era tem que dar na goela. Vou falar uma coisa, você pode acompanhar. Tchau, bom final de semana. E Band News FM 96,9. Fique agora com Power Rangers RPM e nesta segunda às 9h20 da noite estreia a série 24 Horas.